Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre o papel da Turquia no avanço dos grupos rebeldes e jihadistas pela Síria e de como Erdogan destronou Assad e Putin, convertendo-se no líder mais poderoso e influente na região. A sua empresa pode estar correndo um sério risco sem você saber. Um CNPJ, uma conta do Instagram ou domínio de site não garantem que a marca é sua de verdade, e só existe uma maneira de proteger o nome do seu negócio, o registro no INPI. Com milhões de empresas abertas todos os anos, o que impede que surja algum negócio com um nome similar ao seu? Sem o devido registro, nada impede. A boa notícia é que a Movon resolve esse problema para você. Com mais de 7 mil clientes, a Movon é referência no seu segmento e foi quem registrou o canal Hoje no Mundo Militar. Não arrisque, registre a sua marca. Os links e os meios de contato estão aqui na descrição. A Guerra Civil Síria, iniciada em 2011, teve origem em uma onda de protestos que varreu o mundo árabe, um evento que ficou conhecido como a Primavera Árabe. O que começou como manifestações pacíficas em Damasco e outras cidades, exigindo reformas democráticas e o fim da corrupção, rapidamente se transformou em um conflito armado após a repressão brutal do regime de Bashar al-Assad. Bashar, que assumiu o poder em 2000 após a morte do seu pai, Hafez al-Assad, herdou um regime centralizador e muito repressivo. O seu governo era amplamente sustentado por uma elite alauíta, uma minoria religiosa a qual a família Assad pertence, criando ressentimento em uma população maioritariamente sunita. Essa divisão sectária foi exacerbada quando o regime começou a usar força desproporcional contra os manifestantes. Ao longo dos anos, o conflito tornou-se multifacetado. A oposição armada, inicialmente composta por desertores do exército sírio que formaram o Exército Livre da Síria, se fragmentou em uma miríade de grupos com agendas e patrocínios muito variados. O vácuo de poder permitiu a ascensão de grupos jihadistas como o ISIS, que usaram a guerra como oportunidade para expandir o seu califado autodeclarado. Além disso, a Síria tornou-se o palco de uma guerra por procuração, envolvendo potências globais e regionais. Os Estados Unidos e os seus aliados apoiaram alguns grupos rebeldes, como os curdos, enquanto a Rússia, o Irã e o Hezbollah libanês se uniram para sustentar o regime de Assad. A Turquia, por sua vez, navegou entre apoiar os rebeldes e priorizar os seus interesses nacionais, especialmente em relação à questão curda. O resultado foi um conflito que devastou a Síria, deslocando milhões de pessoas e transformando o país em um mosaico de zonas de influência. Desde 2015, a Rússia emergiu como o principal protetor do regime de Assad. Para Moscou, a preservação de Assad não é apenas uma questão de manter um aliado estratégico, mas também de projetar poder no Oriente Médio. A intervenção militar russa foi decisiva para reverter os ganhos territoriais dos grupos anti-Assad e estabilizar o regime. Bombardeios aéreos, ataques de precisão e apoio logístico ajudaram Assad a retomar cidades importantes como Alepo e Homs. Porém, o envolvimento russo não foi isento de custos. A guerra na Síria drenou recursos financeiros e militares de Moscou, especialmente desde o início da invasão da Ucrânia em 2022. Além disso, a aliança de Moscou com Damasco depende do apoio iraniano e do Hezbollah, ambos agora enfrentando desafios próprios. O Irã, que está militarmente engajado na Síria há anos, está sobrecarregado devido a sanções econômicas, protestos internos e tensões regionais, enquanto o Hezbollah foi profundamente afetado e desestabilizado na guerra que está travando contra Israel no Líbano. A Rússia tenta equilibrar a sua presença militar com um pragmatismo diplomático, mas a pressão do Ocidente e a resistência de grupos apoiados pela Turquia desafiam a sua posição. A recente ofensiva anti-Assad em Alepo e Hama, que revelou falhas nas linhas de defesa pró-Assad, reflete esse enfraquecimento. Os avanços recentes na Síria, particularmente a captura de Alepo, trouxeram à tona questões sobre quem são os rebeldes e o que os motiva. A ofensiva é liderada por uma coalizão que inclui o Hayat Tahrir al-Sham, mais conhecido como HTS, e o Exército Nacional Sírio, mais conhecido pela sigla SNA.
O HTS, anteriormente vinculado à Al-Qaeda, vem tentando se apresentar como um grupo mais moderado, mas é formado por antigos membros e comandantes altamente brutais e extremistas da Al-Qaeda. Enquanto o SNA, formado por militares e oficiais sírios que desertaram do exército de Assad, é uma força apoiada diretamente pela Turquia. O SNA é visto como um grupo autenticamente rebelde, sem motivação extremista religiosa e que busca apenas a queda do regime de Assad. Mas, no contexto da atual ofensiva, o HTS, com seu passado extremista, é, sem dúvida, a força dominante. Além de ocupar Alepo, a segunda maior cidade síria, os grupos anti-Assad avançaram rapidamente para a conquista de Hama, a quarta cidade do país. E hoje, sexta-feira, 6 de dezembro, já estão nos subúrbios de Homs, a terceira maior cidade do país. Esses avanços não são fruto apenas de uma superioridade militar dos rebeldes, mas também de condições externas muito favoráveis. O regime de Assad, enfraquecido pela guerra de longa duração e pela redistribuição de recursos russos para a Ucrânia, enfrenta dificuldades em manter a sua coalizão. Além disso, como eu disse, o Irã e o Hezbollah também estão com capacidades operacionais muito reduzidas. Por outro lado, os grupos anti-Assad, particularmente o SNA, têm se beneficiado do apoio logístico e estratégico da Turquia. A Turquia tem uma posição estratégica e multifacetada importante nesse conflito. Desde 2016, Ankara mantém uma presença militar no norte da Síria, criando zonas de segurança para conter grupos curdos e facilitar o retorno de refugiados. Erdogan busca equilibrar a pressão doméstica sobre a questão dos refugiados, que se tornou um tema central na política interna turca, e as suas ambições geopolíticas. Embora Erdogan inicialmente tenha tentado uma reaproximação com Assad, as negociações falharam devido à intransigência de Damasco e à relutância de Moscou em apoiar os interesses turcos. Isso levou Erdogan a apoiar a ofensiva anti-Assad, vendo nela uma oportunidade de atingir vários objetivos, como enfraquecer o regime curdo do YPG, estabelecer uma zona de influência mais ampla no norte da Síria e usar esses avanços como moeda de troca em negociações com Rússia, Irã e até os Estados Unidos. Erdogan está jogando um jogo de alto risco com vários objetivos interligados, com o principal sendo a redução da influência curda. Para Ankara, o YPG representa uma ameaça existencial, e enfraquecer a sua presença no norte da Síria é essencial para a segurança nacional turca. Erdogan também busca expandir a sua influência regional no Oriente Médio. Além disso, ele pode usar os avanços para fortalecer a sua posição no cenário internacional e garantir que qualquer negociação na Síria irá, obrigatoriamente, envolver os interesses turcos. No entanto, apesar da cautela turca, o risco de um confronto direto com o regime sírio ou até mesmo com a Rússia permanece. A situação na Síria é fluida e imprevisível, e o futuro dependerá de como Erdogan conseguirá manobrar entre as suas muitas ambições e as profundas complexidades do conflito. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. Şu an itibariyle tabii İdlib, Hama ve Humus hedef tabii Şam. Muhaliflerin bu yürüyüşü şu an itibariyle devam ediyor. Biz de bunu gerek istihbarat gerekse bütün medyadan takibini yapıyoruz. Tabii temennimiz kazasız belasız bir şekilde Suriye'deki bu yürüyüş devam etsin diyeceğim. Ama terör örgütleriyle birlikte oradaki bu direniş devam ederken bizim de hatırlarsanız Esed'e bir çağrımız olmuştu. Gel görüşelim ve Suriye'nin geleceğini birlikte belirleyelim, tayin edelim demiştik. Ne yazık ki tabii Esad'dan bu işe olumlu bir cevap alamadık.